banda, cabeça pra cima. O tema hoje é sério, é polêmico também. Nós vamos falar sobre os malefícios da pornografia. E se falamos dos malefícios, se supõe então que haja ou exista quem pensa, né, quem acredita que haja benefícios. E nós vamos tentar entender então o que está acontecendo na nossa sociedade, nas famílias, como é que de alguma forma isso está envolvido com o crime organizado, sim, não é verdade? E qual é a consequência para as pessoas, para as famílias, para os casamentos, para a sociedade de modo geral. A gente vai informativo e volta debatendo o tema. Com a onipresença e acesso fácil à pornografia que temos hoje em dia, não é de surpreender que as pessoas começaram a estudar qual o efeito que isso tem em nossa vida sexual. De acordo com um site chamado Project No, 140 milhões de páginas na web são dedicadas à pornografia. Cientistas da Universidade de Cambridge recentemente estudaram as imagens cerebrais de pessoas viciadas em sexo e revelaram que os resultados foram bem semelhantes aos encontrados com indivíduos viciados em drogas. Com uma oferta inesgotável de pornografia à nossa disposição, há uma preocupação crescente do que isso possa afetar nosso cérebro, nossas relações interpessoais e, inclusive, o nosso corpo. Conosco hoje para debater os malefícios da pornografia, Cláudio Rufino, que é pastor, escritor, professor graduado em letras e teologia e agora pós-graduado em sexualidade humana e líder de uma campanha mundial, hein, Cláudio? Poxa, contra a pornografia iniciada em 2007, inclusive com obras, livros a respeito, os malefícios da pornografia que eu tenho agora recém-lançado também a sexualidade conjugal, DVDs, tem também a batalha contra a pornografia, ou seja, tem sido uma cruzada nacional agora que se tornou mundial. Cláudio, muito bom tê-lo de volta aqui no Cabeça para Cima, bem-vindo. É sempre bom estarmos juntos e nosso desejo é que possamos ajudar os telespectadores a respeito desse tema tão pertinente para os nossos dias. Com certeza. Mais um convidado, que é o Meise Macedo, é pastor, bacharel em teologia e também graduado em letras, é pós-graduado em sexualidade humana, eu creio, e membro da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Pronto, já disse tudo, repeti 2 vezes, mas não tem problema. Pastor Meise, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Rebeca. Minha gratidão a Deus por estar aqui. E eu espero que o tema seja elucidado, né, que possamos contribuir de alguma forma para a edificação das famílias e para que o tema seja trazido à tona de uma maneira clara, objetiva, de tal forma que traga edificação para a igreja, para o telespectador e para todos aqueles que nos assistem. E eu acho que pela preparação de vocês também científica, porque queira ou não, a gente sabe que hoje já a ciência se desdobra, a gente viu inclusive no informativo, eu li um artigo recentemente sobre isso, como a reação química no organismo. A gente pensa que é só, eu pelo menos imaginava que era um processo mais intelectual, algo mais da psique humana, mas já afeta, a gente sabe também, essas outras questões, então vamos poder vislumbrar isso. E para completar nosso trio de debatedores, temos Roberto Pereira, que é psicólogo, coordenador do Centro de Educação Sexual CEDUS, com experiência nos campos da saúde, educação e também direitos humanos. Roberto, muito bom tê-lo aqui, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez também no programa, já tenho tido outras oportunidades. E acho que é importante a gente deixar claro que a proposta, pelo menos minha, eu acredito que de todos nós, é provocar reflexões. Sair daquela situação de acomodação, de ser um observador passivo do mundo e pensar naquilo que acontece, naquilo que eu estou envolvido. Com certeza. E eu observo também que, às vezes, esse tema, as pessoas, via de regra, criticam. Não é verdade? Porque ninguém quer completamente se identificar com o tema, mas a gente sabe que muitas pessoas estão ali vivendo, travando uma batalha. Então, nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, como o Roberto falou tão bem. Nós queremos debater o tema e tentar levar as pessoas a entender, tanto a pessoa que não tem envolvimento algum, no sentido, de repente, de estender a mão e não ficar passiva em meio àquilo tudo que está acontecendo, mas também, e a gente sabe, não apenas acredita, a gente sabe, a gente que é líder sabe que é uma questão que envolve muitas pessoas e famílias e para quem isso está trazendo dificuldade. Então, a gente quer ver se hoje está medida para lidar com os meandros daquilo que envolve, que leva uma pessoa a se envolver, mas também como sair, como administrar isso e trazer a perspectiva de volta, de modo que relacionamentos
se é que, né, são afetados, e a gente, pelo menos onde eu tenho visto, são sim. Então, como é que é isso? Mas vamos lá, vamos primeiro conceituar, porque a gente sabe que, de alguma forma, a gente vive no mundo do relativismo. Então, para você é, para mim não é. Afinal, o que é pornografia? Senhores, está aberto o debate. Bem, eu costumo chamar a atenção para a origem da palavra. E então, quando a gente vai lá para a origem da palavra no grego, pornés, está se referindo a mensagens de sedução transmitidas especialmente naquela época, na Grécia, por prostitutas visando seduzir seus eventuais clientes. Então, na verdade, é um tipo de mensagem convidativa para pecados sexuais, digamos assim. Então, para os nossos dias, nós em nosso livro... Então, na origem da palavra já tem essa conotação. Sim. Então, para os nossos dias, o que eu tenho usado para aplicar isso de uma forma mais pragmática, de um conceito mais simples, mais objetivo, seria tudo aquilo que estimula o desejo sexual pecaminoso e que não necessariamente seja apenas uma imagem, como o nosso colega estava falando. Para algumas pessoas, o fato de ficar contemplando o joelho de uma mulher seria um tipo de ato estimulante ou autoestimulante para ele, o que para outros não seria dessa forma. Então, esse tipo de estimulação varia de pessoas para pessoas. Tem homens que são fissurados nos pés de determinadas mulheres, eles se estimulam sexualmente simplesmente pela contemplação, pelo toque nos pés de mulheres, o que para outros não seria dessa forma. O fato é que todos nós vivemos dentro de uma cultura pornográfica, todos nós ouvimos e vemos, querendo ou não, basta andar na rua assistindo um programa, televisão, somos bombardeados, os outdoors, enfim, por mídias que visam, de uma forma direta ou indireta, estimular o desejo sexual com o fim de chamar a atenção, de prender a atenção, de seduzir ou de vender um produto. Então, hoje, de uma forma mais prática, a pornografia tornou-se como um chamariz da indústria de propaganda, né? Então, existe a indústria pornográfica, existe a cultura pornográfica e, de certa forma, todo ser humano ele está sujeito a estar envolvido dentro desse contexto. Então, a grande questão é como lidar com isso individualmente. E aí? Pois é, eu fico preocupado quando a gente fala essa questão do estímulo a determinadas situações pecaminosas, porque, na realidade, o tempo todo, o mundo é gerido por estímulos. No momento que eu boto uma roupa, eu penteio o cabelo, boto um perfume, de alguma forma, eu estou criando uma situação para transmitir algumas mensagens, para atrair uma atenção, seja que a atenção a gente esteja falando... Bem, a atenção a gente vai atrair. Se estiver fedendo, vai atrair. Se estiver cheiroso, vai atrair. Enfim, eu acho assim que também tem parâmetros, né? É importante, e a minha preocupação sempre é a forma como nós lidamos com esses diferentes estímulos que o mundo nos dá. Nós criamos um hábito, e é uma tendência nossa e cada vez mais forte, como eu falei logo no começo, de sermos espectadores passivos de tudo que acontece em volta, sem pensar em nada. Então, cada vez mais, um grande estímulo, que quando teve a TV aberta em grande escala, as pessoas pararem e sentarem na frente de uma TV. E eu sempre me lembro e gosto de citar uma experiência... Eu entendi o que você quer dizer com essa passividade, então. É realmente ficar, digamos assim, à mercê de tudo que te é bombardeado e você só ficar lá parado recebendo. Há muitos anos atrás eu participei de um evento em Brasília e um líder de uma determinada comunidade, que eu não me lembro onde, do interior do Brasil, aqueles lugares bem isolados que tem um gerador, uma televisão na pracinha e que... as pessoas assistem um programa, depois cada um ia para a sua residência. E perguntaram como é que eles lidavam com a influência das novelas e da mídia naquela comunidade. Falei que para eles não tinha problema nenhum, que no momento que o gerador era desligado às 9 horas da noite, antes de cada um voltar para a sua residência, eles tinham o hábito de conversar sobre aquilo que eles assistiram. Então, eles não absorviam simplesmente a roupa da moda, os jeitos da moda, as palavras da moda. Havia um questionamento, um espírito crítico. Aquilo era digerido, cada um ia entendendo e botando como é que entendeu as mensagens que eram transmitidas. Isso é fantástico,
Porque, na realidade, na prática e pelo dia a dia cada vez mais corrido, nós compramos uma roupa porque em algum lugar a gente viu uma mensagem para comprar aquela roupa, o carro, a bebida, a comida, o lanche, enfim, o tempo todo nós absorvemos informações sem parar para pensar um pouquinho sobre aquelas informações. E quando chega na questão da sexualidade e da pornografia, isso tem um peso muito forte também. Muitas vezes a pessoa consome e muitas vezes essa pornografia ou essa pressão, ela vai suprir determinadas necessidades internas que pode ser por causa da pornografia ou ela pode passar por conta de uma alimentação compulsiva, ou fumo compulsivo, ou bebida compulsiva. Ou gastar dinheiro compulsivamente. Ou no jogo compulsivo. Na realidade, a pessoa acaba escolhendo alguma coisa que vai suprir a sua necessidade interna, mas ela não consegue parar para pensar. Eu já vi pessoas viciadas em chocolate, que não conseguiam, tiveram que ser internados porque não conseguia parar de comer chocolate. Como se estivesse usando uma outra droga mais pesada. Enfim, ou pessoas que não conseguem parar de ver pornografia, de consumir pornografia, de assistir filme, e na realidade, no fundo, não conseguem nem ter prazer, seja esse que prazer esse que a gente está pensando, né? Naquela prática, porque aquela prática ela não dá prazer, ela preenche um vazio cada vez maior dentro de si própria. Ou seja, alguma coisa está fora do lugar e aquilo que, digamos assim, está sendo consumido de uma forma desregrada, desequilibrada. Mas eu entendi muito bem, eu achei muito pertinente essa questão da passividade, porque de alguma forma ou outra é impossível, nós vamos ser, como o Cláudio falou, bombardeados. Agora, como é que a gente olha, um filho olha, uma família, às vezes você está ali num lugar, você vê uma coisa, e daí fica por aquilo ou você toma um pouquinho de tempo para falar, e aí, por que vocês acham que fizeram aquilo? Por que estão? E aí mesmo, como é que você vê essa questão da conceituação? Eu diria o seguinte, parece que nós temos um certo consenso, a pornografia ela tem um viés comercial. Então, quando nós falamos... Sempre teve, né? Sempre teve esse viés comercial. Até porque, para vender chinelo, cigarro, cerveja, tudo nós usamos esse viés da sexualidade, sobretudo em cima do corpo feminino. Sensualidade. Se a gente parar para pensar, o corpo feminino, ele virou mercadoria. É a conceituação de que a mídia televisiva, os outdoors, passa para nós essa mensagem. Até porque, paramos para pensar, né? Hoje, mulher tem nome de hortifruti. Nós temos a mulher melão, mulher melancia, mulher maçã. Então, nós vamos deformando o corpo feminino e nos valemos exatamente desse viés da pornografia para vender mercadoria. E parece-me que o que falta para nós hoje é um pouco de educação sexual. Então, nós não tocamos nesse assunto, até porque não fomos preparados. Nós temos muito pouco ferramentas para tratar do assunto e para elucidar nesse contexto familiar. Então, na verdade, a pornografia parece que ela foi aceita ao longo dos tempos. Nem todo mundo vê pornografia como pornografia, né? Parece que nós temos aquela coisa... Ou seja, como um malefício, como um malefício. assim como um benefício. Exatamente. E a pornografia, né? A gente fala muito mal do filme pornô. Mas, bem na verdade, se a gente parar para pensar, a pornografia está presente dentro de casa. Porque a televisão, ela é um membro da família, né? O computador e a internet. O computador e a internet. Essa globalização, de certa forma, trouxe o conceito da pornografia de maneira muito sutil. Isso vai adentrando os lares. Meu irmão, o celular. O celular, as redes sociais. As redes sociais. E a gente para pensar direitinho, nós preparamos os nossos filhos para os futuros contatos sociais. Então, nós temos que atentar bem para esse conceito da pornografia, porque pode ser que a mensagem esteja sendo passada de maneira saudável, quando bem, na verdade, traz Deixa eu ver malefício. se eu consigo fechar esse bloco lidando com uma questão que eu considero pertinente. O que está atrás de quem defende o benefício da pornografia? Bem, alguns especialistas acreditam que alguns que passam por determinadas dificuldades no relacionamento sexual podem ter na pornografia um recurso para estimulação e até alguns a utilizam terapeuticamente. O problema é que o efeito desse uso terapêutico pode vir a causar algumas consequências não projetadas, porque cada um reage de uma determinada maneira. Por exemplo, se você tem uma pessoa que olha uma mulher nua que, de repente, tira a roupa no meio da rua e sai passando no meio das pessoas. Alguns vão reagir de uma determinada forma, outros de outro. Alguns acessam pornografia e não ficam viciados. Outros acessam e ficam viciados. Então, tornam-se compulsivos e o efeito desse vício
também varia de pessoas para pessoas. Eu gosto sempre de chamar a atenção para o fato de que nem todo viciado em pornografia é um criminoso sexual, mas, via de regra, todo criminoso sexual é um viciado em pornografia. Então, eu não encontro, ao longo desses vários anos de pesquisa, e não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, um estuprador, um pedófilo que não seja viciado em pornografia. E como foi que ele começou? Geralmente, na infância, adolescência, e o efeito da pornografia, como eu tenho falado, varia de pessoa para pessoa. Nem todo mundo que experimenta uma taça de vinho vai se tornar um alcoólatra. Eu já fiz aqui, Cláudio, inúmeros programas sobre a adição a drogas. Sim. As legais e as ilegais, porque a gente sempre fala das ilegais, mas tem as legais também. Tem o álcool, sim. né, que tem... Cigarro. Exatamente, que tem efeitos, a gente sabe, avassaladores na saúde e efetivamente no comportamento humano. E uma das coisas interessantes era justamente essa questão de por que, embora que a gente sabe que há uma porcentagem ali, 20%, 30% daqueles que usam efetivamente vão se viciar, e por motivos que ainda não são completamente claros. Mas, recentemente, tem aparecido um elemento que bem no início, 10 anos atrás, quando eu fazia o Cabeça para Cima, não aparecia tanto. Um elemento que vem consistentemente, eu ouço ele repetido. E ele me aponta, então, para uma mudança, né? E ele diz respeito ao abuso. Essa palavra se usa, o abuso do álcool, o abuso da droga. Então, tem a pessoa que efetivamente se vicia. Mas tem aquela pessoa que ela não tem aquela propensão, mas ela abusa. E o que ocorre? Ela finda sendo... Ela se vicia, mas não por aquele, ela se torna dependente, a palavra, mas não pelo aquele aspecto mais clássico em que inicialmente ela não consegue largar, mas ela abusou durante tanto tempo que o organismo dela se tornou dependente. Tem ação psicológica. Pronto, isso me leva ao gancho que eu quero botar no segundo bloco. Uma das coisas que eu percebo, lendo, enfim, pesquisando, tendo contato com a questão da pornografia, é que ela, via de regra, em praticamente todo que eu já tive, ela tem um aspecto crescente. Então, por exemplo, da mesma forma que você usa uma droga, você usa um álcool, você bebe uma certa quantidade, você usa uma maconha, ela tem um efeito no seu organismo. Daqui um pouquinho, você já acostuma com aquilo. Então, aquela droga, aquela quantidade já não traz o mesmo efeito. Para você ter aquela sensação tão boa que você teve da primeira vez, você tem que... Então, você vai para algo mais forte. Uma dose maior. A pornografia, me parece, segue a mesma linha. E, para mim, esse aspecto crescente, provavelmente, é o aspecto mais insidioso, mais perigoso. Porque aquilo que começa... com uma coisa boba, uma fotinho no celular, entendeu? Alguma coisa, não, isso aqui, entendeu? Mas aquilo, tipo assim, ou porque, e nós vamos ver já essa questão de se tornar, da dependência e como tratar, que eu sei que existe tratamento, enfim, como é que é procedido isso, mas também esse abuso, essa continuidade, essa passividade que o Roberto colocou. E como é que isso nos afeta? De modo que aquilo que, quem sabe, 10, 15 anos atrás, chocaria qualquer pessoa. E hoje é normal para uma criança. Exato. Como é que fica, então, essa insensibilidade e como que isso está relacionado do nosso convívio com a pornografia e o efeito que isso pode ter sobre a gente? A gente volta já já. Cabeça pra cima.